do Senhor, igreja, fiquem de pé no seu lugar. Eu acho que já virou um costume eu começar a abertura do culto com uma pergunta. Então eu vou começar com uma pergunta novamente. Essa é, na verdade, para vocês refletirem. Então peço que vocês prestem bastante atenção nessa pergunta. O que você faria se soubesse que o mundo iria acabar ano que vem? Peço que vocês reflitam, mas um pouquinho mais para frente a gente vai retomar essa pergunta. Nos dias de hoje vivemos em uma época onde é raro vermos um amor verdadeiro e uma entrega verdadeira a Deus, onde se tornou comum a presença de falsos profetas, o evangelho do amor, onde é muito comum a gente ouvir que venha como estás e permaneça como estás. Mas na verdade, quando a gente recebe a palavra do Senhor no nosso coração, quando a gente entende como é ser filhos de Deus, a gente tem que entender que nós não podemos permanecer da mesma maneira e que a gente tem que receber o que Deus tem pra gente, que a gente tem que mudar aquilo que a gente fazia no passado, aquilo que a gente fazia no mundo e essas coisas a gente não pode mais receber como se fosse algo nosso, como filhos de Deus hoje em dia. Visto como está o mundo, o Senhor quer nos usar para pregar a verdade a quem precisa e não um conforto à carne, não confortar uma pessoa que está no mundo como se aquilo que ela estivesse fazendo no mundo estivesse certo. Nós temos que ter um posicionamento na nossa vida cristã e para a vida das pessoas também. Que assim como a gente tem que mudar, a gente tem que pregar a diferença para a vida das pessoas. Uma pessoa que está no mundo, ela precisa do Senhor, ela precisa de Deus e ela não consegue ser feliz com as coisas que estão no mundo, porque podem ser temporárias, porém futuramente elas machucam, futuramente elas causam dor e a gente tem que nos posicionar na casa do Senhor, na vida das pessoas que precisam de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 4, versículo 18 a 20. Acharem. Um dia, quando estava andando à beira da praia do Mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam num barco pescando com uma rede, pois eram pescadores por profissão. Jesus gritou: "Venham comigo e eu lhes mostrarei como se tornar pescadores de homens." No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. O que será que Jesus quis dizer com pescadores de homens? Isso que Jesus falou indica que aqueles que se ocupam em ganhar almas para o reino de Deus. Não mais pescadores de peixes, mas agora pescadores de homens. Pessoas que se ocupam em fazer a vontade do Pai e buscar pessoas que estão perdidas e trazê-las para o reino de Deus. O mar, nesta situação, é comparado com as dificuldades, as tribulações, as dores, a tempestade, o pecado e aonde o ser humano pode se afogar. O pescador, que em nome de Jesus somos nós, é quem vai ajudar a tirar o homem do pecado, a tirar o homem daquela tempestade. E é o que vai levar esse homem para o lugar seguro. E o lugar seguro é Jesus Cristo, que é onde Ele nos dá vida e vida eterna. E Ele é o único que pode fazer isso. E agora, retomando a pergunta que fizemos no começo, o que você faria se soubesse que o mundo iria acabar ano que vem? Essa é uma pergunta que eu também fiz para os jovens há uns meses atrás e é algo que a gente precisa refletir muito. Porque, não sei na ocasião de vocês, mas na minha situação, quando eu ouvi essa pergunta há uns anos atrás, há uns meses atrás, eu imaginei, nossa, acho que se eu pensar que o mundo vai acabar daqui a um ano, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou fazer a vontade do Pai que Ele tem para mim, eu vou fazer aquilo que eu não estava fazendo agora, porque o tempo
uma hora vai acabar e eu tenho que fazer aquilo que Deus pediu para mim fazer. Mas será que a gente precisa ouvir que vai, em determinado momento, o mundo vai acabar? Ou que Jesus fala para você, filho, filha, eu estou voltando em tal dia. A gente precisa ouvir Jesus falar quando Ele vai voltar, que data Ele vai voltar, para aí a gente ter um posicionamento na casa de Deus, para aí a gente fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente folga muito. Será que a gente realmente está tendo um posicionamento? Ou a gente está esperando Jesus falar tal hora, tal dia que Ele vai voltar, para aí a gente entender que Ele vai voltar e a gente fazer o que Ele pede para a gente fazer há anos? A gente não pode ficar no conforto. Não é mais tempo de ficar esperando alguma coisa acontecer. A gente tem que ter atitudes agora, atitudes de filhos e filhas de Deus agora, porque pessoas precisam da nossa ação como filhos de Deus. Pessoas precisam do nosso agir como profetas, como os discípulos do Senhor, como pessoas que oram, que jejuam pelas outras, falam da palavra de Deus para outras pessoas. Será que nós precisamos esperar Jesus dizer, filho, filha, eu vou voltar para tal dia, para então fazermos alguma coisa? Enquanto a gente espera alguém falar, faz isso, faz aquilo, talvez tenha uma pessoa do nosso lado que esteja precisando de uma oração, esteja precisando de uma conversa de Jesus. Talvez essa pessoa que está do seu lado, a gente pode ver essa pessoa, ver a situação dessa pessoa, mas a gente acha que não é o nosso tempo de agir agora, sendo que Jesus quer que a gente haja neste minuto, neste momento. Enquanto é tempo, a gente vai esperar o mundo virar de cabeça para baixo, para aí a gente ter uma atitude de cristão. A gente vai esperar tudo, Jesus dá todos os sinais, tudo aquilo que Jesus possa fazer para mostrar que Ele está vindo. A gente tem que esperar isso tudo para aí a gente fazer alguma coisa para Deus. Será que a gente está levando as atitudes de cristão verdadeiramente a sério? Ou será que a gente está fazendo isso só porque alguém pede pra gente? Só porque é um dever como cristão fazer? Mas a gente tem que ter atitudes de cristão. Jesus espera que a gente tenha um posicionamento e não algo de brincadeira. A gente tem que levar a sério as coisas que Deus fala pra gente fazer. Imagina o tanto de pessoas que a gente poderia ter salvado, curado, transformado, libertado, e a gente ficou fazendo nada porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo, porque a gente que não é o tempo certo, a gente acha que não é o tempo certo da gente agir, sendo que Deus já está falando com a gente faz um tempão, sendo que Deus está falando com a gente, anos, e a gente não tem esse posicionamento. Será que a gente está certo? Às vezes a gente acha Jesus, mas eu tenho vergonha, eu não consigo fazer isso, eu não me sinto capaz de fazer isso. Mas a gente é filho de um Deus que é capaz de tudo. Você acha que Ele não vai te capacitar? Você acha que Ele não vai te dar coragem, sabedoria para falar da palavra dEle a quem precisa? Tem pessoas que estão com o coração doendo porque não conseguem voltar à igreja sozinha. E a gente está aqui na igreja com força para estar aqui. Então você que tem força, você que tem a capacidade de ser usada por Deus, vai para fora e chama outras pessoas que precisam da palavra de Deus. Porque o nosso papel de cristão não é só ouvir a palavra, mas agir, fazer a palavra. A gente precisa fazer com que as pessoas sintam Deus através de nós. E não a pessoa longe, distante da gente. O nosso chamado é chamar outras pessoas. O nosso papel como cristão é trazer pessoas para Cristo e não deixar essas pessoas afastadas. Pessoas drogadas, pessoas em depressão, pessoas que estão perdidas totalmente. Doenças psicológicas, outras situações de saúde. A gente pode sim ir na casa delas e na rua pregar o evangelho, porque a gente não tem mais que ter vergonha. Deus ensina a gente, Deus liberta a gente, Deus dá capacidade pra gente. Então a gente tem que agir conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. A gente é falho, mas a gente tem que entender que Deus tem um propósito na minha vida e na vida de vocês. Que nenhuma vergonha, nenhum medo é capaz de parar o poder de Deus. Então entenda
através de sonhos, através de falar para as pessoas, através de canções, através de orações. Não fique esperando. Não é mais tempo de a gente ficar parado fazendo nada. Pessoas precisam da nossa ação. Deus quer que a gente haja. Como que a gente vai se sentir vendo uma pessoa que a gente poderia ter salvado, uma pessoa que a gente poderia ter libertado, estando no inferno? Uma pessoa que a gente poderia ter orado por ela, através dessa oração ela poderia ter se sentido liberta, salva, seguido Jesus Cristo, mas na verdade a gente ficou com vergonha, a gente ficou inseguro de falar aquilo que Deus colocou no nosso coração para a gente falar, e essa pessoa se perde. Deus está dando uma oportunidade para a gente agora, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui um ano, mas agora, porque Ele quer atitude, Ele quer atitude de cristão, verdadeiro cristão. E só para concluir, você sabe a diferença de um pescador de peixes para um pescador de homens? Pescador de peixes, ele tira o peixe que está vivo e o leva à morte. Pescador de homens levam pessoas que estavam à beira da morte e levam a vida, que é Jesus Cristo. Então você tenha uma atitude de cristão, seja um pescador de homens, assim como Jesus falou para Pedro e para André. Não fique com vergonha. Vergonha é uma situação que passa, é passageira. Então entenda que Deus vai mover isso da sua vida, vai tirar isso da sua vida e você vai ser usada por Deus, usado por Deus. Deus quer que você seja pescador de homens e hoje é o momento de você fazer essa situação. Ser pescador de homens. Deixe ser usado por Deus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento na tua casa, Jesus. Senhor, assim como ouvimos na tua palavra, Senhor, na abertura do culto, Senhor, nos revigora, Jesus, nos dá força, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai, que nós possamos ser hoje, Pai, pescadores de homens, Senhor. Tire toda a vergonha, Senhor, toda situação que nos impede de fazer a tua vontade, que nos impede de fazer o teu querer, Jesus. E se alguma pessoa aqui, Senhor, está insegura, Senhor, com medo, vai tirando da vida dela agora, Senhor. Que o Senhor possa estar aqui conosco, Pai, continuando aqui conosco, Jesus, que a tua presença aqui seja palpável, Jesus. Que nós possamos ouvir o teu falar, que nós possamos sentir a tua presença aqui nessa noite, Jesus. Senhor, vá tocando no louvor, Senhor, na palavra que será ministrada, Jesus, na dança, Senhor. Age, Senhor, como o Senhor quiser falar, Senhor, fale como o Senhor quiser mover, Jesus. Senhor, traga felicidade aos corações que estão tristes, Pai, as pessoas que buscaram por libertação, por uma cura, Senhor, espiritual, da alma, da saúde, Jesus. Que o Senhor possa entregar aquilo que elas precisam, Senhor. Que elas possam entender o que você quer fazer nessa noite, que elas possam entender a palavra que será ministrada, Jesus. Que todo mundo aqui, Pai, possa ser diferente do que entrou. Que nós possamos sempre buscar a mudança, buscar um alívio, que é em Ti, Pai. Que as coisas do mundo estejam afastadas da nossa vida e que a gente busque o Senhor verdadeiramente. Que nós possamos ter um posicionamento na casa do Pai, nós possamos ter um propósito nessa vida, nessa terra, e seguir esse propósito. Pai, desde já eu te agradeço por todas as oportunidades que o Senhor nos deu, seja ela boa, seja ela ruim, que o Senhor sempre nos deu entendimento, que o Senhor possa continuar nos dando entendimento. Obrigada, Senhor, pelas coisas que o Senhor proveu a nós, Pai, o nosso alimento, Senhor, nossa casa, Senhor, nossa família. Obrigada, Senhor, pelas dificuldades que o Senhor colocou na nossa vida, Senhor, que foi como um fortalecimento e que a gente possa entender o que o Senhor está fazendo através dessas dificuldades, Deus. Que a gente possa entender o seu mover, que a gente possa entender a tua palavra, Jesus. Senhor, que a tua presença aqui, Senhor, caia sobre nós, que o teu Espírito possa pousar sobre nós, Jesus, e que a tua felicidade, Pai, o teu poder possa transbordar, Senhor, que nós possamos ser vasos cheios da tua presença, Senhor, cheios da tua glória, Pai. Senhor, que cada um aqui possa ter uma experiência diferente com Cristo e que elas possam buscar o Senhor sempre, Pai, que a gente nunca deixe de buscar o Senhor, Jesus, e que nós possamos não buscar apenas para nós mesmos, mas buscar para outras
Graça e paz, igreja. Amém. Nós temos um Deus que é um Deus que faz todas as coisas novas, como diz a sua palavra. Por mais que a sua trajetória até aqui tenha sido de bênção, de milagre, eu posso dizer para você com segurança: tudo que você já viu, tudo que você já viveu ainda não é nada perto daquilo que o Senhor tem para você, perto dos planos e dos sonhos que o Senhor tem na sua vida. Se você aceitar ouvir a voz do Senhor hoje e começar a viver tudo aquilo que Ele está dizendo para nós vivermos, pode ter certeza, o que você ainda vai tocar, o que você ainda vai vivenciar é infinitamente melhor, é infinitamente maior do que até o que você está pedindo para o Senhor. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração e dizer para o Senhor que nós queremos que Ele seja o dono da nossa vida, que Ele possa dirigir todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, que Ele esteja conosco em todos os dias da nossa vida. Quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós somos visitados pelo amor do Pai. E aí nós começamos a viver os planos e os sonhos dele para a nossa vida. Nós começamos a viver coisas novas na presença do Senhor, amém? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Nós temos um Deus que é todo amor. Você tem um pai, você tem alguém que na sua essência Ele te ama. O Senhor, Ele não se alegra com o teu mal, o Senhor não se alegra com a sua dor, com o seu sofrimento, mas Ele quer ver os seus filhos sempre sorrindo. Ele quer ver os seus filhos sempre bem cuidados, porque Ele sabe que Ele tem o melhor para você. O Deus que você serve é um Deus que não dorme, é um Deus que não para, e é um Deus que cuida de você dia e noite. Não há nada que não esteja debaixo do poder dele, não há nada que não esteja debaixo da autoridade do Senhor. Mas eu digo para você que todas as coisas Ele cuida, todas as coisas do Senhor Ele está olhando. Não há por que se preocupar, não há por que temer, não há por que estar com o coração aflito nessa noite. Jeová Jireh, o Deus que provê, Ele está aqui nessa noite para dizer para você: se você se lançar nos braços dEle, você vai viver grandes coisas sobrenaturais na presença dEle. Amém? Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vejo o meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vejo o meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Ele está cuidando da sua vida. Você não precisa ficar com a cabeça baixa.
Você não precisa olhar para baixo, mas você pode levantar os seus olhos, porque é do alto, é do céu que o seu socorro vem. E o Senhor, Ele continua providenciando todas as coisas. Deus proverá Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o céu me faz enxergar, mesmo o vale me faz andar sobre as não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, tenho meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Vamos atrair a presença ainda mais do grande eu sou, daquele que tem o nome sobre todo nome, daquele cujo todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Ele é o nosso Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo todo, e assim mesmo se humilhou.
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Shalom, amados! Você já falou boa noite para a pessoa que está perto de você? Boa noite. Obrigada. Tudo bem? Como vai sua pessoa? Sua família vai bem? Tudo certinho? Tudo nos conforme? Só vitória? Amém? Às vezes você entra na igreja e nem fala oi para o seu irmão. Falou oi? Você já falou oi? Falei oi, né? Você não falou oi pra mim, não. Pra mim ninguém falou assim. Vocês que estão aí, só a mim. Boa noite. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Vamos ver o que Deus tem para nós. Depois de Reis, você vai encontrar Crônicas. Lá no comecinho da Bíblia. Capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porque eu dei luz com dores. Até aqui, depois nós vamos ver a outra parte. Amém? Amém? Amém. Deixa eu só anotar algo que pode se sentar. Eu não esqueci. Amém. Glória a Deus. Querido e amado Senhor, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por hoje, por esse dia que o Senhor preparou. E que nós estamos aqui em tua casa. Muitos quiseram vir e não puderam. E muitos puderam e não quiseram. Mas nós viemos, ouvimos o teu chamado e atendemos. Então vem, ministra sobre nós o teu querer esta noite. Fala conosco, instrua-nos, ensina-nos, conduza-nos, traga a verdade revelada, aprovada, profética. Continue abrindo as escrituras neste lugar, Espírito Santo. Continue abrindo nosso entendimento para compreender o coração, para entender as escrituras. Faça exatamente aquilo que o Senhor determinou, como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor preparou para nós, porque nós estamos aqui, desejamos o teu nome, desejamos a sua presença e aguardamos a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deixa aberto aí que nós vamos ver especificamente sobre a história deste homem chamado Jabes. Amados, fala-se pouco deste homem. Nós vamos ver só mais dois versículos ainda. Aliás, um versículo. São 2 versículos que se fala dele. Só isso. Mas desses 2 versículos nós conseguimos tirar uma lição profunda. Então hoje nós vamos falar sobre a oração de Jabes. Amém. Todo mundo conhece, fala. Talvez se você não conhece, pastor, nunca ouviu falar da oração de Jabes, muito menos desse Jabes. Vamos ouvir hoje, vamos aprender juntos, né? Amém. Eu aprendo, você aprende também. A oração de Jabes, que mudou
a situação que ele estava vivendo e a família dele estava vivendo. Quantas vezes nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, nós intercedemos, né? Nós descabelamos de tanto clamar, mas às vezes nós esquecemos de alguns pontos importantes da oração, de orar. Ah, eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Não tem como não saber. Aqui a gente fica procurando palavras assim muito rebuscadas para tentar achar que faz aquela oração. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, numa igreja, numa conferência. Irmãos, aquele dia eu não fiquei surda porque eu não sei, Jesus não quis, né? Mas um senhor atrás de mim, ele gritava aos berros. Desse jeito. Só que gritava. Eu não estou gritando porque, né? Eu tenho misericórdia dos seus ouvidos. Mas ele falava assim, não desmerecendo a oração dele, mas tem coisas que é em excesso. Deus de Jacó. Mas ele estava aqui, atrás de mim. E ele era um pouco mais alto que eu, então parece que vinha. Deus de Isaac. Professor, o senhor já escutou ele? O senhor escutou, né? Porque eu estou escutando. Mas não desmerecendo, nem tirando, não é isso. Mas tem coisa, irmãos, que a gente não precisa. Ó Deus inefável. E vai falando umas coisas muito fora. Seja simples com Deus. A oração de Jabes foi simples. Nós precisamos ser simples com Deus. Sinceros. Falar com Deus como nós estamos aqui conversando. Então, falar com Deus é abrir o coração. Saber que Ele ouve a nossa oração. Que Ele sabe exatamente o que precisamos. Só que Ele quer também nos ouvir falando. Então muitas vezes nós achamos que precisamos da oração do outro. Que o outro que tem mais isso, mais aquilo, sabe, né? Não, todos nós podemos falar com Deus. Há momentos, é claro, que Deus usa pessoas para orar por nós. Não há problema nenhum. Mas se eu não tiver a minha vida de oração, não adianta você orar por mim 24 horas, que as coisas não vão funcionar. Então nós vamos falar de oração essa noite, de intimidade com Deus. Oração que é respondida. Oração que tem êxito. Oração que Deus realmente se manifesta. Então, amados, eu preciso abrir meu coração para Deus. Preciso conversar com Ele. E às vezes tem que ser de uma maneira mais simples possível. Lá na tua casa, se você tem hábito de orar no teu quarto, na sala, algum outro cômodo, pega uma cadeira. Uma para você, uma para Jesus. E coloca assim, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Vamos prosear. E abre o teu coração para Ele. Coloca diante dele. A palavra de Deus diz que antes de você falar, Ele já sabe o que você precisa. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Porque Ele quer que você dependa dEle. Fale com Ele. Ele quer ter a proximidade com você. Ele quer que você saiba que Ele vai ali e vai sentar ali para te ouvir. Você não vai ver nada, você não vai sentir nada, mas você vai ver. Eu me lembro da história de um homem que eu achava que era só uma historinha fictícia, até que eu conheci o pastor desse homem. O pastor desse homem veio aqui em Assis e contou a história. Eu falei, poxa, eu achei que era uma historinha, né? Inventada para poder trazer, assim, um exemplo. Mas eu conheci o pastor desse homem, e você já ouviu tantas vezes eu falar sobre essa história. Aqueles que não ouviram, ouçam pela primeira vez. E esse pastor é de Brasília. Então chegava um homem muito simples na igreja. E ele ia nos cultos, mas ele ia durante o dia. E ele entrava na igreja e sentava e ficava ali.
ficava por um período, depois ia embora. E ele fazia isso todos os dias. Ele entrava, sentava ali quietinho e depois, no tempo, ele ia embora. E um dia, esse homem parou de ir à igreja. E o pastor começou a procurar esse homem, descobriu que ele estava internado. E foi visitar aquele homem. Foi visitar aquele homem. E aí, aquele homem, pastor, ouviu dos enfermeirados: o senhor é a primeira visita deste homem. E aí o pastor chegou, sentou, conversou com ele. O nome dele era Zé. Zé, chamado de Zé. José. E aí, Zé, como é que você está? Você sumiu lá da igreja, não sabia que você estava internado, aí descobri, eu vim aqui te visitar. A enfermeira disse que eu sou a primeira visita, né? Que você não recebeu visita da sua família, não recebeu visita de ninguém. Ele falou: não, eu recebi visita. Mas como assim? Quem veio te visitar? Jesus. Ele falou: como assim, Zé? Me explica. Então, o senhor lembra que eu sempre vou lá na igreja, sento lá? Sim. Então, eu chego lá e falo assim: oi, Jesus, aqui é o Zé. E vou embora. E aí Jesus entrou pela porta, sentou aí na cadeira que o senhor está sentado. E ele disse para mim: oi, Zé, aqui é Jesus. Então, uma oração simples. Simples. É isso que Jesus quer de nós, um coração aberto, um coração que o busca de coração, literalmente, um coração sincero, um coração puro, que às vezes a gente não precisa de malabarismos dos nossos vocabulários muito eloquentes, muito desenvolvidos, para Deus nos ouvir. Basta falar assim: oh Senhor, olha eu aqui, ó. E ele vai falar: oi, olha eu aqui também. Então ele move de maneira extraordinária sobre as nossas vidas. E às vezes a gente fica dias e dias sem falar com Deus. A gente vem só na igreja para falar com Deus, só na igreja que a gente abre a Bíblia, só na igreja que a gente fala aleluia, glória a Deus. Mas o resto dos dias, das horas, a gente está muito cansado, corrido, é muita situação para correr para lá e para cá, e às vezes a gente esquece dele. Mas a gente tem que buscar a Deus o tempo todo. Abra os olhos, fale com Ele, e fale com Ele durante o dia. Quando for dormir, dê boa noite para Ele, que é Ele que vai cuidar da tua alma quando você dormir. Porque quando nós dormimos, a nossa alma vai até o trono de Deus. Você sabia disso? A nossa alma vai até lá, até o Criador. Todas as almas vão até o Criador quando dormem. Por isso que Satanás quer roubar sono muitas vezes. Por isso que Satanás quer que a pessoa troque, né, os horários, para impedir que elas durmam. E lá Deus trata conosco. Às vezes nós nem lembramos dos sonhos que temos. Mas se nós entendemos que a nossa alma precisa ser entregue a Deus quando vamos dormir, certamente vamos acordar diferente. Então o Senhor quer tratar conosco. E aqui Jabes, a palavra de Deus diz assim, que o nome dele era Jabes, porque a mãe dele havia dado à luz com muitas dores. O nome de Jabes: sofrimento, tristeza, dor profunda. Que nome! Quer pôr o nome de Jabes no seu filho? Misericórdia. Olha ainda outro significado do nome dele: ele entristece. O seu nascimento causou muita dor. Que nome, misericórdia, né? Então o nome dele trazia já um peso na vida dele. Um peso ruim. Você já pensou você colocar o nome de um filho e falar assim: ele entristece, vem aqui. Sofrimento, vem aqui. Dor, vem aqui.
Já parou para pensar nisso? Que é assim que a mãe dele chamava? Assim que as pessoas chamavam ele? Então ele tinha uma carga, uma maldição na vida dele. E quantas vezes nós também carregamos situações, fardos, levamos nomes, né? Levamos nomes nas nossas costas, o tempo todo nos ouvidos, e somos isso, somos aquilo outro, papai, não falo, né? As pessoas muitas vezes falam, pai, mãe, família, no trabalho, você é isso, você é aquilo, você não serve para nada, você só atrapalha, não sei por que você nasceu, não sei por que você existe, por que já não se mata logo de uma vez. Quanta coisa já levamos no nosso ouvido, levamos nomes nas nossas costas. E Jabes não era diferente. A mãe dele acabou trazendo uma palavra de peso ruim sobre a vida dele. Jabes era descendente da tribo de Judá, da onde veio Jesus. Jabes era descendente de Caleb. Olha que interessante, né? Então a oração de Jabes, ela foi bem objetiva. Nós vamos ver 4 pontos dessa oração, né? E nós precisamos entender que nós podemos orar, mas às vezes a nossa oração não é respondida porque nós pedimos errado. Tiago, abra comigo, deixa marcado aí Crônicas, depois nós vamos voltar. Vamos lá para Tiago, lá no final da Bíblia. Tiago, capítulo 4. Depois de Hebreus, você encontra Tiago. Capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter e não podeis obter, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Primeiro está dizendo, olha, as guerras, as situações, o mal, é porque não pede. Aí, olha o que Tiago fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. E aí ele vem falando tanta coisa pesada em seguida. Então veja, eu não posso pedir com egoísmo, para o meu favor, para me favorecer, para eu desfrutar daquilo. Aquilo que eu peço precisa causar um impacto, não só em minha vida, mas na vida daqueles que me cercam. O impacto de transformação, para que vejam, olha, Deus ouviu a sua oração. E aquilo que Deus trouxer, eu possa glorificá-lo e ainda manifestar a presença dEle. Então aqui, muitas coisas acontecem na nossa vida, primeiro que não pedimos. E depois pedimos errado. Pedimos errado. Tem orações que não são atendidas, porque pedimos errado. E tem outra coisa, tem algo que impede as orações, o pecado. O próprio Deus fala isso em Isaías 59. Os meus ouvidos não estão fechados que não posso te ouvir. As minhas mãos não estão encolhidas que não possa te abençoar. Mas o vosso pecado faz divisão entre você e eu. A única coisa que pode impedir a oração de ser respondida é o pecado, e quando nós pedimos errado. Então o Senhor fala conosco. Em Mateus 7, o próprio Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele recebe,
Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir, auxiliar. E ainda ele fala assim ainda. Qual dentre vós é o homem, versículo 9, 7, 9. Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus quer nos abençoar, mas se eu não estiver de acordo com a palavra dele, como é que ele vai me abençoar? Seria justo, concorda comigo? Não é justo, não há justiça nisso. Mas se eu crer que Deus me abençoa, se eu crer, andar de acordo com as Escrituras, crer que Deus me abençoa, e crer naquilo que eu estou pedindo, que Ele vai liberar, eu já tenho que ter uma postura de quem já recebeu o que pediu. Em Marcos 11, 24 diz assim: portanto eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebestes, tê-las-ei. Então veja, eu preciso crer que aquilo que eu estou pedindo já é meu, se eu estou de acordo com as Escrituras. Então tudo isso é importante saber sobre oração. Então vamos ver, volte lá em Crônicas. Jabes fez uma oração que mudou a história dele. Que tipo de oração pode mudar a nossa história? Que tipo de oração pode mudar a nossa história? Então Jabes fez, ele invocou primeiro o Deus de Israel. Esse Deus pode mudar a nossa história. Não é o Deus da A, B, C, D, é o Deus de Israel. Quem é? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus que se manifestou em Israel. Desde Adão, daí veio todos ali, mas vamos chamar agora Abraão, que de Abraão gerou Israel, a nação de Israel. Esse Deus atende às orações e pode mudar a nossa vida. Ele enviou o filho dele para mudar a nossa história. Como é o nome do filho dele mesmo? Jesus, Yeshua, né? Que é o nome dele em hebraico. Então veja lá, versículo 10. E Jabes invocou o Deus de Israel. Olha para mim. Eu preciso invocar o Deus de Israel. Ele muda a nossa vida. O que é invocar? É falar com Ele, é clamá-lo. Deus de Israel, é contigo que eu quero falar, é contigo que eu quero viver, é a Ti que eu quero servir, é o Senhor que eu quero para a minha vida e viver. Então a vida de Jabes começou a mudar no momento que ele invocou o Deus de Israel. Esse é o primeiro ponto da oração de Jabes. Ele invocou. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Aveno Shabashamai em hebraico. Pai Nosso que estás no céu. O Pai é nosso e aonde Ele está? Nos céus. Esse é o Deus de Israel. É esse Deus que Jesus ensinou a orar. Então ele invocou este Deus. Jabes invoca esse Deus. Não é qualquer Deus. Não é um Deus com letra minúscula. Não é um falso Deus. Não é um Deus da religião A, B, C ou D. Não é um Deus lá do país tal e tal, do Brasil. Não, é o Deus lá de Israel. Isso que faz diferença em nossa oração. Esse Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus vivo. Esse Deus muda a nossa história.
Você crê no Deus de Israel? É isso aí. Segundo ponto, Jabes pediu a Deus que o abençoasse. Vamos ver isso? No mesmo versículo 10. Se com bênção me abençoares, até aqui. Quem é que pode verdadeiramente abençoar aqueles que clamam a Deus? Ele, Deus de Israel. Ele tem sobre ele a mão que nos abençoa. Está em Deus, melhor dizendo, a mão que nos abençoa. Só nele, só ele. Então, a palavra de Deus fala assim em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou abençoador, ou premiador daqueles que o buscam. Então Jabes, ele ora ao Deus de Israel e ele pede o quê? Para o Senhor abençoar. Então quando você se aproxima de Deus, primeiro você tem que crer que Ele existe. Como é que se aproxima de Deus? Quando você conversa com Ele, você está se aproximando dele. Aleluia! Você conversou com Ele, você está pertinho dele. Ah, mas não vejo, não sinto, não escuto nada. Mas Ele está te ouvindo. Ele está vendo. Ele está perto de você. E aí o que acontece? Ele é quem abençoa. Então se eu me aproximo dele, eu creio que Ele é o Deus de Israel, que Ele é o Deus vivo, o Deus único. Então eu estou me aproximando. Então Ele está preparando para liberar as bênçãos que eu preciso. Aí eu posso falar: se o Senhor me abençoar, por favor me abençoe, eu creio no Senhor. Aí você pode dizer quais bênçãos você está necessitando, quais bênçãos você precisa para viver. Seja um milagre, seja um livramento, seja uma porta aberta, o que for, Ele está preparando. Então Jabes pede para Deus abençoá-lo. Você precisa crer em Deus para então Ele te abençoar. Você invoca, você crê e Ele te abençoa. Ele ouve você, a sua oração sobe até o trono. Volta lá em Tiago 1:7. Vamos andar na Bíblia aí, para lá, para cá, para lá, para cá. Gosto de fazer isso, irmãos. Amo fazer isso. É bom que você vai aprendendo a abrir a Bíblia. E eu também abri a Bíblia. A gente vai aprendendo onde está tudo. 1:7. Não pense tal homem. Espera um pouquinho, deixa eu ver um pouquinho mais assim. Versículo 5, só para dar entendimento. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque quem hesita é como onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Então eu tenho que ter fé, porque senão eu não vou receber absolutamente nada. Se você se propor falar com Deus, clamar a Deus, buscar a Deus a respeito de algo, mantenha perseverante a tua fé, para que então Ele possa liberar o que você precisa. Porque não adianta, amados, você está lá orando, aí não acontece nada. Eu sabia que não ia acontecer. Eu sabia que Deus não ia me atender. Então por que orou? Gastou saliva à toa, gastou seu tempo à toa, e o tempo de Deus. Lembra, a dúvida gera incredulidade, e a incredulidade impede Deus de agir.
Deus não age no coração incrédulo. Então, quando você se aproximar de Deus, clamar a Deus, pedir para Ele te abençoar, creia. De preferência, 100%, busque aquilo que está escrito. Senhor, está escrito, essa bênção assim, 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 eu hoje preciso dela. Eu creio que o Senhor pode me atender. Eu creio que o Senhor pode trazer a existência essa bênção para mim. Então Deus move, eu creio. Você crê? Você crê ou não? Então volte um pouquinho, vamos para Filipenses capítulo 4. Opa, cheio demais aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Não ande inquieto, ou em outra tradução fala assim, não ande ansioso por coisa alguma. É o mal desse século, a ansiedade. Todo mundo, né? A gente vê muita gente falando, tem sido diagnosticado com ansiedade, com ansiedade, com ansiedade. Mas o Senhor nos ajuda nesses momentos difíceis da nossa vida. O Senhor deseja abençoar você. Ele deseja abençoar os seus filhos, atender os seus filhos. Terceiro ponto da oração de Jabes. Jabes pediu território para Deus. Está precisando de território, moça? Está precisando de território? O que é isso? O que é isso? Vamos ver. Olha aí. E Jabes invocou o Senhor. Segundo Crônicas 4:10. Nós estamos aqui. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras ou territórios. Sabe o que é terra? É terra. Terra. Terrenos. E naquela época quem tinha terreno tinha influência. Tinha influência na sociedade. Então quando Jabes está dizendo ao Senhor, amplia aí meus terrenos, meu território, ele estava pedindo terra. Ele estava pedindo para Deus ter influência na sociedade. Deus pode também te dar terrenos. Deus pode ampliar os seus territórios. Deus pode fazer você ter influência no teu trabalho, na tua família, na igreja. Influência boa de quem clama a Deus, de quem busca a bênção de Deus, de quem coloca a sua vida na dependência dEle. Deus quer ampliar seus domínios. Deus pode te dar bênção material, profissional, financeira. Sim, e é isso que Jabes estava pedindo. Amplia, Senhor. Amplia. Prospera, Senhor. Abre a porta, Senhor. E você está precisando do que nessa área? Senhor, abre a porta que eu estou precisando. Abençoa a minha vida nesta área também, Senhor. Então Jabes estava pedindo para alargar o território, para alargar as fronteiras dele, para dar terras para ele ter prosperidade. Prosperidade. Deus quer te fazer uma pessoa abençoada também nessa área. Ele pode? Pode. Eu creio. Você crê? Você não crê, eu pego tudo para mim. Então o pedido era simples, pela bênção financeira. Ele estava pedindo, mas era também de influência. Então ele estava
pedindo a provisão para a sua descendência. Não era só para ele, porque aqueles que viriam iriam herdar o que ele tinha. Então ele estava naquele momento pedindo para o Senhor abençoar a descendência dele, que a descendência ia manifestar o reino de Deus na terra. E aqui então ele quebra uma maldição familiar. Então ele foi pedir a bênção de Deus, porque para que a tristeza não seguisse a descendência dele, para que a dor não seguisse a descendência dele, mas que ele deixasse algo que foi o Senhor que trouxe para ele, para que todos pudessem ver que Jabes, em meio à palavra, a sentença que estava sobre a cabeça dele, invocou um Deus vivo, que mudou a sorte dele, que mudou a circunstância dele, e que aquele mal que estava sobre a vida dele não iria acompanhar a sua descendência, seus filhos, seus netos e assim por diante. Então Jabes coloca isso diante de Deus. Então quando você for orar, não peça só bênçãos terrenas, peça também bênçãos espirituais. Não peça só território terreno, mas territórios espirituais. Não peça só influências terrenas, mas influência espiritual. Que você possa orar e o inimigo da tua alma não ter oportunidade de agir sobre você nem sua descendência. Que você possa orar diante do Deus vivo e ter influência no reino de Deus, para que o Senhor libere as bênçãos que você e toda a tua descendência precisa. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, destas bênçãos do Senhor. E Jabes pediu isso, e Deus faz na vida daquele que o busca. Abra comigo Isaías 54. Isaías 54. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 2: amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas das tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga as tuas cordas e fortalece tuas estacas, porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Aqui Deus está falando, fazendo referência à tenda, as tendas que eles habitavam. Então Deus está dizendo: amplia a tua tenda, amplia as cordas que seguram a tenda. Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. E aí fala o quê? A tua descendência. Coloca a descendência nisso aí. Aleluia. Então o que é isso? Ampliar território. Ampliar território. Alargar, aumentar os seus terrenos. A sua influência. A ponto de ter a sua descendência abençoada, e essa descendência se manifestar para as nações. Aleluia. Então a oração de Jabes fala algo muito, muito forte para nós. É um grande exemplo. A quarta, Jabes pede que a mão de Deus estivesse com ele. Volta lá. Volta lá para Jabes, Crônicas. Olha aí.
seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu não me aflija. Até aqui. Como que era o nome dele mesmo? Ele entristece, pesar, tristeza, dor. O que ele fala? Que a tua mão esteja comigo. E que eu não me aflijo. Mais uma vez aqui ele quebra maldição com essa oração. Existe alguma maldição que tenha acompanhado você? Que tem se repetido na tua família? Seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja questão financeira. Tem algo que vem acompanhando, você vê que lá vovó, e vai repetindo, pai, mãe, questões que se repetem. Pois hoje Deus está dizendo assim: se você pedir que a minha mão seja sobre ti, eu vou te livrar dessas aflições. Eu vou te livrar deste mal. Eu vou quebrar essa situação e reverter para que você seja abençoado e a tua descendência não viva o que já viveram desde você. Então a mão do Senhor precisa estar sobre a nossa vida. A presença de Deus precisa estar sobre nós, em nós, e se mover em nós, por nós e através de nós. Moisés falou para Deus o quê? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E o nosso problema é que a gente se move muito pela nossa própria cabeça. E a mão de Deus está aqui. E aí eu fico assim, e fico assim. E a mão de Deus está aqui, ela está sempre no mesmo lugar. Nós é que somos agitados, inquietos, ansiosos, e achamos que Deus precisa da nossa ajudinha para mudar a situação. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa da nossa obediência, da nossa fidelidade. Então deixa a mão de Deus estar sobre você, mas você permaneça debaixo da mão de Deus. Não saia de debaixo da mão de Deus, porque sempre as situações ocorrem quando a gente, em algum momento, sai debaixo da mão dele. Então Jabes estava pedindo para Deus livrar ele do mal. O que Jesus ensina na oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal. E Ele livra. Ele nos guarda. As situações que passamos, momentos doídos, sim. E às vezes parece que vai nos matar a dor. As questões parecem que vai arrebentar com a gente. Mas Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele nos conduz se estivermos debaixo da mão dele. A dor vai passar. O mal vai ser retido. As aflições serão tiradas. E o Senhor será glorificado. Lembra que a bênção é sempre através da mão. Então, se a mão de Deus está sobre a nossa cabeça, a nossa vida, a nossa família, tudo que é nosso, tudo que fazemos, as bênçãos estão sendo liberadas, porque é a mão dele que nos abençoa. A mão do Senhor é que nos abençoa. Por exemplo, a bênção que nós damos aqui no final. Então nós levantamos a mão e nós abençoamos. É assim que Deus faz. É assim que Deus determinou. Nós precisamos fazer a nossa parte. Clamar a Deus de Israel. Clame ao Deus de Israel. Coloque a tua vida diante dele, que ele muda a história. Deus mudou a história de Jabes. Deus atendeu a oração de Jabes. Vamos lá, Crônicas 10, a última parte.
Diz assim: e Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Deus concedeu. Aleluia. Deus deu para ele o que ele quis. O que ele quis? O que ele quis? O que ele quis? O que ele pediu? As terras fossem criadas. O que ele invocou Deus de Israel? A bênção. Ó, se com bênção me abençoares, se alargares minhas fronteiras, se a tua mão seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu não me aflija. Oração curtinha. E Deus concedeu. Olha bem para a pessoa que está perto de você, só faz assim. Não fala nada, só faz assim. Agora olha para mim. Qual a diferença entre você e Jabes? Qual a diferença entre você e Jabes? Aqui Deus muda a história de Jabes. Aqui Deus muda situações que foram lançadas sobre Jabes pela mãe dele. Não que ela quisesse o mal dele, mas naquela época as pessoas colocavam os nomes assim pela situação. É igual, por exemplo, Raquel, quando ela teve o filho dela, o caçula, e logo depois ela morreu. Mas ela disse assim: ele vai chamar Benoni. Minha aflição, minha dor. Jacó falou: não, ele vai chamar Benjamim, filho da minha força. Então, nós precisamos ver, há maldições sobre a nossa vida, há palavras que foram lançadas, há coisas que são familiares. Faça essa oração. Não é que você vai copiar a oração de Jabes. Deus não gosta de oração repetitiva. Deus quer oração sincera. Mas esse é um exemplo. Fala: eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha sorte. Eu quero a sua bênção. Eu quero a sua mão sobre mim. E aí, Jabes teve a sua história mudada por causa disso. Quando ele fala assim: guarda-me do mal, está incluindo algo bastante interessante. E isso é sábios judeus é que fala. Guarda-me do mal e também eu não causar dano a ninguém. Fecha os teus olhos, essa é a palavra que Deus nos tem. Deus quer ouvir você. Deus quer abençoar você. Mas peça para Ele tudo isso. Abra o teu coração. Jabes abriu o coração. Abra o teu coração para o Senhor. Fala para o Senhor: eu quero o Senhor em minha vida. Eu quero o Senhor em minha vida. Eu quero o Senhor em minha vida. Fala para o Senhor: eu quero, Senhor, mude a minha história. Entre com providência nessa, naquela área. Fala para Ele. Fala: Senhor, eu não quero mais carregar isso em minha vida. Eu não quero mais repetir essa situação. Eu não quero mais isso na minha família. Eu quero a tua bênção. Eu quero uma mudança. Eu quero uma providência. Eu quero o seu milagre. Mas mais do que querer algo de ti, eu quero o Senhor em minha vida. A tua mão sobre mim.
Eu quero, Senhor. Fique de pé no seu lugar. Faça a tua oração. Você não vai ouvir eu orando por você. Você tem que fazer a sua oração. Quem fez a oração? Foi Jabes ou foi o líder espiritual dele? Ele fez a oração. Eu vou abençoar você, mas é você que tem que colocar a sua vida diante de Deus. Então coloque diante de Deus. Estou ouvindo ninguém. Coloque a tua vida diante do Senhor. Querido Senhor, aqui estamos nós diante de Ti. Te agradecemos pelo exemplo de Jabes que ficou registrado nas Escrituras. Te agradecemos porque o Senhor nos traz ensinamento para uma mudança real e verdadeira. Cada um de nós aqui, Senhor, precisa ser tocado por Ti. Cada um de nós aqui precisa, Senhor, ter uma transformação, mudança. Então neste momento eu ordeno que toda maldição familiar seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de vício, espírito de prostituição, espírito de distorção, eu ordeno bata e retirada, espírito de morte, em nome de Jesus. Eu ordeno, sejam amarrados e lançados para fora, toda obra lançada, falada, desejada, olhada, todo mal feito contra as nossas vidas vai caindo por terra agora. Faça a tua oração que eu estou fazendo a minha. Faz a tua oração. A minha oração não muda o seu comportamento. É o teu comportamento orando diante de Deus é que vai mudar a tua vida. Fala com o teu Deus. Fala com o Deus de Israel. Senhor, visita essa pessoa agora. Quebra os grilhões, quebra as correntes da mente, do coração, do sentimento. Esse demônio que tem prendido essa pessoa, os pastores atentos. Esse demônio que tem prendido essa pessoa desde a infância. Ordeno que bata em retirada agora. Solta. Solta. Essa doença sai daí agora. Esse espírito que está alojado nesse corpo, sai daí agora. Em nome de Jesus. Eu ordeno, solta. Solta o coração. Solta a mente. Solta agora. Toda doença mental, espiritual, física, emocional, sai agora. Em nome de Jesus. Senhor, manifesta o teu poder sobre cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um, porque só o Senhor pode abençoar. Aleluia. Só o Senhor pode mudar circunstâncias. Só o Senhor pode mudar situações familiares, coisas que aos olhos humanos não tem jeito. Tem gente que já desistiu de alguém, de uma situação, mas o Senhor pode mudar. A maldição lançada, a maldição herdada, seja quebrado e revertido em bênção do Senhor. O Senhor é aquele que atende a oração. O Senhor é aquele que muda as situações. Então traga sobre os teus filhos e filhas a bênção que muda, a bênção que transforma. Tira a frieza espiritual, tira a inconstância espiritual, tira, Senhor, a falta de perseverança, e trabalha na perseverança, trabalha na constância, trabalha, Senhor, para que então o Senhor possa ampliar território, ampliar a influência, o Senhor possa livrar do mal, o Senhor possa abençoar a ponto de nenhum de nós causar dano algum para ninguém. Que o Senhor possa trazer essa vitória sobre a nossa vida, estabelecer o seu querer e o seu poder, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Eu quero chamar aqui a Lorena e o Paulinho.
Nós vamos recebê-los. Hoje eles passaram pelas águas do santo batismo. Alguém chama a Lorena, acho que ela está na aula. Chama a Lorena para mim. Lorena, a Lorena está aqui. Vem, princesa. Olha, gente, que riqueza! Ai, que riqueza! Tira foto, tira foto. Meus lindos! Estenda a mão para eles, vamos recebê-los. Deixa eu pegar o óleo aqui, vou ungir-los. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero te agradecer pela vida da Lorena, do Paulinho. Obrigada, Senhor, pela decisão que eles tomaram. Eles passaram pelas águas do santo batismo. Então, Senhor, eu recebo eles como membros aqui da igreja Hebron. Eles são árvores frutíferas. Então eu peço que o Senhor plante-os aqui, que eles cresçam, floresçam, dê fruto e o fruto permaneça, e que eles sejam bênção neste lugar, esse lugar bênção para eles, e que o Senhor abençoe a vida deles, aonde eles forem, trabalho, os estudos, que eles sejam referência, que eles sejam a influência naquele lugar, e também bênção para a família deles, em nome de Jesus. A igreja recebe eles? Pensa na alegria da pastora. Se você quiser ser membro da igreja, por favor me procure, nós vamos te receber. Se você também quiser desejar passar pelas águas do santo batismo, me procure, e a pastora vai ficar muito feliz em conduzir você para ser discípulo de Jesus, tá bem? Vou me despedir de quem está assistindo, que Deus te abençoe e guarde no teu coração o exemplo de Jabes. Shalom.